Paz do Senhor seja contigo. Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Quando Jesus disse isso, ele não falou para abolir alguns mandamentos ou um ou outro. Quando Jesus disse isso, ele disse para fortificar a lei. Ele só resumiu em palavras o que significa a lei. Por exemplo, ele disse isso, mas significa que eu posso matar, roubar, furtar? Não. Da mesma forma, o sábado ainda continuou em vigor e todos os mandamentos continuaram em vigor. Mas um ponto interessante é que ele destacou o amor a Deus acima de tudo é amor ao próximo. Depois disso, acima de amar ao próximo, nós temos que amar a Deus. E o amor a Deus não significa fazer mal ao próximo, mas fazer o bem. Mas pelo fato de amar a Deus, nós temos que estar dispostos a largar tudo e todos por Deus. Ou seja, não significa que eu devo, por exemplo, fazer mal a alguém próximo. Ou, vamos supor, tratar alguém mal, ou, ou desprezar e etc. Não. Mas significa que se for necessário eu precisar largar uma pessoa por causa de Cristo, eu vou ter que largar. Se for necessário ter que largar uma pessoa para ir até Deus, para louvá-lo, adorá-lo, ler a palavra, para pregar o Evangelho, ou fazer a vontade de Deus, fazer as coisas de lá do alto, eu vou ter que me sacrificar com essas pessoas. Isso não significa que você vai ser ruim, porque Deus sabe seu coração. Mas Jesus mesmo diz que bem-aventurado aquele que largar pai, mãe, irmãos, mulher, por minha causa. Depois ele fala que vai recompensar 100 vezes mais. Quando ele diz isso, ele não disse que é para você chegar no seu pai e sua mãe e dizer: vocês não são mais meus pais. Não. Pelo contrário, você ainda tem que continuar honrando eles, porque eles são as pessoas que te amam. Mas isso significa também que, por exemplo, se seu pai ou sua mãe mandar você fazer algo que vai contra aquilo que Deus quer, você vai ter que estar disposto a dizer não por causa de Deus. Você vai ter que estar disposto a largar seu pai e sua mãe por causa de Deus, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Isso vale não somente para pai e mãe, mas para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, para seus amigos e para as pessoas que você conhece. Pois a pessoa mais importante na sua vida é Jesus Cristo. E você não pode abandonar jamais Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca te abandonou e nem vai te abandonar. E quando você entende isso, que você não pode largar a sua comunhão pessoal com Deus, você não pode deixar de ir para o culto, você não pode deixar de louvar a Deus por causa de ninguém, você vai entender que seu amor a Deus é mais importante do que tudo. E de forma alguma você pode largar isso por nada e nem por ninguém. E se algum momento alguma pessoa ou alguma coisa que você faça esteja atrapalhando o seu amor com Deus, ore a Deus, tenha direção, pois é melhor você ter um encontro verdadeiro com Deus do que você tentar ganhar as coisas deste mundo. Afinal, ao invés de você deixar de ir para o Evangelho, para as coisas de Deus por causa de uma pessoa, não é melhor você trazer essa pessoa para o Evangelho, para Cristo e vocês adorarem a Deus do que você largar a Deus por causa dessa pessoa? Porque antes é amar a Deus, depois amar o próximo, que também é importante. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso significa olhar para o próximo
e vê-lo como se fosse você. Isso é um dom de Deus. O Espírito Santo dá o amor ao próximo, que é basicamente você olhar para o próximo e querer o bem dele como se fosse você, e você fazer o bem para ele como se fosse você também. E se você fizer isso, você estará cumprindo a lei. Mas é claro também que os mandamentos entram em vigor, cada um dos mandamentos. E é interessante e importante você estudá-los. Mas acima dos mandamentos é fazer o bem, porque o mandamento diz: não furtarás. Então, se eu não posso furtar, que eu entregue meus bens às pessoas, que eu seja útil para as pessoas e que eu entregue coisas às pessoas. Se o mandamento diz: não dirás falso testemunho contra teu próximo, que ao invés de sair falando mentiras, que eu fale a verdade sempre por onde eu passar. E assim eu estarei amando o meu próximo como a mim mesmo. Que a graça de Cristo seja contigo.